Meus amados, minhas amadas, mais um dia de alegria para estarmos na presença do Senhor, agradecendo, em primeiro lugar, pedindo perdão pelos nossos pecados, transgressões, iniquidades, para que assim possamos cada vez mais nos achegar à presença do Senhor, através dos ensinamentos de Jesus Cristo guiados pelo Espírito Santo. Hoje vamos ver aqui em Colossenses capítulo 3, uma reflexão. Eu vou ler ele rapidinho aqui, para a gente poder fazer uma reflexão legal mesmo. Do capítulo 3 em diante. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com alegria em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amado, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo. Domine em vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidades de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há exceção de pessoas. Amém? Agora vamos para uma reflexão deste capítulo. Pensar nas coisas que são de cima. Uma vez que a nossa vida está com Cristo no céu,
Devemos fixar nossa mente nas coisas lá de cima e deixar que nossas atitudes sejam determinadas por ela. Devemos estimar, julgar, olhar e considerar tudo, partindo da perspectiva celestial. Nossos alvos, atividades e ambições devem ser a busca das coisas espirituais, resistir ao pecado e revestir-se do caráter de Deus. A graça, o poder, as experiências e as bênçãos espirituais estão com Cristo no céu. Ele outorga essas coisas a todos os que, com sinceridade, pedem, buscam com diligência e batem a porta com persistências. Lucas 11, versículos de 1 a 13, 1 Coríntios 12, 11, Efésios 1, 3 e Efésios 4, versículos 7 e 8. Embora a doutrina correta, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, a vida e vidas santas, João, capítulo 14, versículos 15 e 21, sejam parte essencial da redenção, é a comunhão com Cristo e o amor a Ele, como pessoa, que devem ocupar a posição central em nossa vida. Romanos 3, 22. Nota a ênfase desta epístola, a comunhão do crente com Cristo. O que é idolatria? Primeiro, é permitir que as coisas se tornem o centro dos nossos desejos, valores e dependência, usurpando assim o lugar da confiança, a fé e no próprio Deus. Êxodo 20, de 3 a 6, Deuteronômio 7, versículos 25 e 26, Isaías 40, 18 a 23. Por essa razão, a avareza, a cobiça dos bens terrenos é chamado de idolatria. Segundo, a idolatria pode significar o professar lealdade a Deus e a sua palavra, e, ao mesmo tempo, igual ou maior lealdade às pessoas, instituições, tradições ou autoridades aqui da terra. Nada pode ser colocado em pé de igualdade, nem de superioridade ao nosso relacionamento com Deus e sua palavra, de acordo com a relação divina. Romanos 1, 22, 23, Efésios 5, 5. A palavra de Cristo, as Escrituras, a palavra de Deus, deve ser continuamente lida, estudada, meditada, o assunto de oração até que ela habite ricamente dentro de nós. Quando isto acontecer, nossos pensamentos, palavras, ações e motivações serão influenciados e controlados por Cristo. Salmos 119, 11, João 15, 7, 1 Coríntios 15, 2. Salmos, hinos e cânticos espirituais devem ser usados para ensinar a palavra e admoestar os crentes a viver uma vida de obediência a Cristo. Efésios 5,19, nota sobre cânticos espirituais. A Bíblia apresenta princípios gerais que capacitam o crente, orientando pelo Espírito Santo a determinar se as práticas não expressamente mencionadas na palavra de Deus são certas ou erradas. Em tudo quanto dizemos, fazemos, pensamos ou desfrutamos, devemos fazer as seguintes perguntas. Primeiro, isso pode ser feito para a glória de Deus? 1 Coríntios 10, 31. Segundo, pode ser feito em nome do Senhor Jesus, com sua bênção? 3,17. João 14, 13. Pode ser feito com sincera gratidão a Deus? 3,17. Quarto, é uma ação digna de Cristo? 1 João 2,6. Quinto, enfraquecerá as convicções sinceras de outros cristãos? 1 Coríntios 8,1. Sexto, enfraquecerá meu desejo pelas coisas espirituais, pela palavra de Deus e pela oração? Lucas 8,14. Mateus 5,6. Sétimo, enfraquecerá ou prejudicará meu testemunho de Cristo? Mateus 5, 13 a 16.
sobre a sujeição das mulheres aos maridos, podemos também verificar em Efésios 5, de 21 a 23 e 1 Timóteo 13, 15. Fala sobre os deveres conjugais. Porque a mulher deve ser, para que se cumpra que está dentro da palavra, deve ser sujeita assim, ao marido. Mas este marido também tem que estar dentro da palavra. A sujeição que diz aqui é de um marido que esteja dentro dos princípios bíblicos. Não é ser sujeito às coisas erradas, não. Não vamos complicar as coisas, não. Aqui a sujeição aqui é de um homem de Deus. Uma mulher que vai ser ajudadora, vai estar todo tempo lado a lado com ele, mas da direção de Deus. Não é para estar fazendo coisa errada, não. É só isso que eu quero dizer. E sobre os pais, sobre os filhos obedecer os vossos pais, também lá em Efésios 6:1. Para um exame, podemos ver lá isso, exatamente, em Efésios 6:1. Paulo ensina os escravos a viverem de modo cristão, na situação inditosa. Em lugar nenhum, o apóstolo mostra que o relacionamento escravo-senhor é ordenado por Deus, nem que deve perpetuar-se. Pelo contrário, ele semeia as sementes da abolição da escravidão. E nesse interim procura equilibrar a situação visando o benefício tanto dos senhores quanto dos escravos. Efésios 6, 5 a 9. 1 Timóteo 6, 1 e 2. Titos 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 18 e 19. Paulo exorta os cristãos a considerar toda a mão de obra executada como um serviço prestado ao Senhor. Devemos trabalhar como se Cristo fosse o nosso patrão, sabendo que todo o trabalho realizado como ao Senhor um dia receberá seu galardão. Efésios 6, versículos 6 a 8. Com respeito aos relacionamentos no lar, na igreja e no trabalho, Paulo é solícito quanto à demonstração do amor, da justiça e da lealdade entre as pessoas. Se estes versículos fossem levados a sério, boa parte do tratamento desamoroso e injusto para com o próximo em nossos lares e igrejas seriam eliminados. Aprendemos aqui em termos específicos que, primeiro, o maltrato ao próximo por um cristão é algo grave, que afeta a nossa glória futura no céu. 2 Coríntios 5:10. Aquele que trata ao próximo com amor e bondade receberão recompensa do Senhor. Efésios 6:8. B. Um crente que maltrata a outro ou lhe faz injustiça receberá agravo que fizer, como podemos verificar aqui no versículo 25. Quem assim procede levará consigo sua injustiça para o tribunal de Cristo e sofrerá as consequências disso em parcialidade. Deuteronômio 10, 17, 2 Crônicos 19, 7, Atos 10, 34, Romanos 2, 11. Segundo, o fato de termos que prestar conta de nossa vida a Deus, como acabamos de ver, deve nos motivar a expressar nosso amor, bondade e misericórdia às pessoas. Que todo crente saiba que Deus o terá como responsável pela maneira como trata os outros. Gálatas 6, 7, Mateus 22, 37, 39, João 13, 34. E assim, meus queridos e minhas queridas, espero que dessa forma nós possamos ser instrumentos de Deus nesta terra,
para estar levando essa sabedoria, esse conhecimento, esse entendimento e o discernimento de todas essas coisas para os nossos irmãos, porque de nada adianta nós estudarmos, lermos, aprendermos sobre a palavra e guardar para nós.